Olá, saravá a todos, sejam bem-vindos para mais uma reflexão e mais um bate-papo sobre a nossa Umbanda. O meu nome é Francisco e eu sou dirigente de Umbanda. Bora lá? Vamos lá, vida após a morte, uma visão umbandista. A visão da Umbanda sobre a morte, e a vida após o desencarne é uma compreensão espiritualista e pluralista da existência. Para os umbandistas, na grande maioria, a morte não é vista como um fim definitivo, mas como uma passagem, para um novo estágio de existência em que a alma ou o espírito pode continuar sua jornada evolutiva. Porque, de acordo com a Umbanda, a alma é imortal e transcende a dimensão física após a morte. Porque a gente acredita que a alma segue para um plano espiritual que é composto por diferentes níveis ou planos vibracionais que variam de acordo com o nível de evolução espiritual de cada indivíduo. E dessa forma, a morte, ou seja, o desencarne, é vista como um processo natural e inevitável, que faz parte do ciclo da vida. Mas na Umbanda, a gente acredita que a jornada espiritual é única para cada indivíduo e que a evolução espiritual é um processo gradual e contínuo. Por isso, não há uma visão única sobre o que acontece com a alma após a morte, pois cada espírito segue um caminho específico de acordo com as suas escolhas e aprendizados na vida. A comunicação com os espíritos dos mortos ou desencarnados é uma prática comum na Umbanda, e é realizada por meio da mediunidade, que é a capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual. Na Umbanda, a mediunidade é vista como uma habilidade natural, que pode ser desenvolvida e aprimorada por meio da prática espiritual e do estudo, desde que a pessoa tenha, essa energia de incorporação aflorada, ostensiva. Porque se não tem como desenvolver algo que a pessoa não tem. A gente só consegue desenvolver o que a pessoa tem, E através da mediunidade que os umbandistas acreditam ser possível obter orientação, conselhos e mensagem dos espíritos desencarnados, que são nossos guias ou ancestrais. E além disso, a Umbanda valoriza a importância de honrar, respeitar os mortos, seja por meio de oferendas, por meio de cultos em sua memória, E para os umbandistas, manter viva a conexão entre os vivos e os mortos, ou encarnados e desencarnados, é uma forma de preservar a tradição cultural afro-brasileira e valorizar a ancestralidade. Nesse sentido, os cultos aos mortos e aos ancestrais são uma forma de expressar gratidão e respeito pela vida após a morte, Então, temos várias escolas nesse sentido que traz alguma informação no quesito pós-desencarne, Tem várias formas de interpretação e de entendimento. E aí cada um segue o entendimento que melhor lhe atender, que atender às suas crenças, à sua doutrina. Mas é importante lembrar que nós temos realmente, nós reencarnamos, isso é comprovado até cientificamente, Hoje, mais do que nunca, embora meio velado, porque existem também uma linha de estudo que diz que a ciência, por mais que ela saiba, ela meio que manipula essas informações, Fazer o quê? A ciência hoje não é a verdade absoluta. A ciência é baseada naquilo que eles estudam, mas
A ciência também não é dona da verdade, como muitos falam. A ciência é um estudo, a Umbanda também é um estudo, a espiritualidade também é uma ciência. Então, nós podemos dizer que a Umbanda é uma ciência, né? Mas, enfim, então assim, é comprovado espiritualmente. Muitos médicos, né, estão já aceitando essa questão, inclusive nos seus próprios consultórios, de orientações ali com medicamentos alopáticos, homeopáticos, ou orientação espiritual. Então, eu entendo dessa maneira, eu falo zona de transição, aquilo que eu acredito, porque eu acho que existem vários níveis, né? E cada indivíduo, de acordo com o que fez nesse plano terrestre, seja ele bom ou mal, ele vai ter que ir para um local determinado para o seu grau de evolução. Então a gente precisa ficar muito atento, porque às vezes a gente vê pessoas se denominando de uma religião espiritualista, fazendo coisas erradas, prejudicando os outros, extorquindo as pessoas, né? Vivendo na ganância, na enganação, dinheiro. Então assim, eu não acredito que todos serão, né, vão passar impunes por essa questão. Talvez aqui no plano terrestre, essas pessoas, por terem conhecimento e utilizar da espiritualidade negativa, vou frisar, negativa, para prejudicar as pessoas, pode ser que não sofra nesse plano, né? Pode ser, mas após o desencarne, com certeza, né? A gente sabe que serão cobrados da má utilização dessa mediunidade. Então a gente precisa ficar muito atento ao que a gente faz, como a gente faz, o que a gente faz. A gente tem que tentar entender que a espiritualidade, ela vem no sentido de auxiliar e de ajudar. A partir do momento que qualquer nível espiritual, qualquer grupamento, seita, filosofia, que utilize da espiritualidade no sentido, sem ter um conceito, sem ter uma preocupação entre o bem e o mal dentro da nossa sociedade, terá sim as suas consequências e será cobrado. Não seria justo um médium que trabalha para o bem, de uma forma certa e correta, no auxílio das pessoas, na sua evolução, ter o mesmo tratamento que aquele médium que não tem responsabilidade, né? Aquele médium enganador, aquele médium vaidoso, aquele médium que quer extorquir dinheiro das pessoas, aquele médium que promete um monte de vantagens, né, através de pagamento. Então não existe isso, a gente precisa deixar muito claro. Não interessa qual seja a seita, não interessa. Utilizou espíritos, pelo menos os espíritos desenvolvidos e iluminados, tá? Porque muita gente também trabalhando com espíritos negativos, os famosos quiumbas, né? E se passando por entidades de luz. Não existe isso, né? A Umbanda não tem nada disso. E não adianta, né, essas pseudos conhecedores da Umbanda afirmar que as entidades, elas não têm um lado para escolher. Tem sim, porque a própria questão da Umbanda, existem espíritos evoluídos que coordenam os trabalhos. Então não existe isso, não tem justificativa, né? A Umbanda vem para fazer o bem, tá bom? Pessoal, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, deixe um joinha. Grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser. Eu acredito que sim, até lá. Muito obrigado.